A Copa do Mundo vem aí. Começa dia 20 de novembro e a grande final vai acontecer dia 18 de dezembro de 2022 no Catar. Além do calor, fator que modificou a data da competição, o país que vai sediar o campeonato possui uma cultura muito diferente. Veja agora curiosidade e dicas sobre o Catar. Fuso horário. O fuso horário do Catar é o GMT+3, o que significa que a diferença com relação ao horário de Brasília é de 6 horas a mais, ou seja, quando na capital brasileira são 13 horas, no país da Copa de 2022 já será noite e os relógios estarão marcando 19 horas. A diferença é a mesma observada nas principais sedes da Copa na Rússia, pois o fuso horário é idêntico ao de Moscou. Dessa forma, as partidas serão realizadas no horários de 7, 10, 13 e 16 horas na fase de grupos e 12 horas, horário da final, e 16 horas a partir das oitavas de finais, no horário de Brasília. O Brasil estreia no dia 24 de novembro às 16 horas. Língua e moeda. Quem achou o russo complicado tem que se preparar. A língua oficial do Catar é o árabe, cuja escrita é bem diferente do português ou do inglês. A moeda do país é o real catariano, que atualmente tem um valor pouco acima do real brasileiro. Legislação. De acordo com recomendações do Ministério de Relações Exteriores, é importante que os brasileiros estejam cientes de que durante a estadia em outro país, eles estão sujeitos às leis locais, ainda que elas sejam bem diferentes da legislação do Brasil. Turistas que desobedeçam às leis locais podem ser multados, processados ou presos. Tabaco é proibido. Outro detalhe importante é que, segundo informações da Embaixada do Estado do Catar em Brasília, a entrada de tabaco e seus derivados naquele país é proibida. Nisso estão inclusos tabaco de mascar, sob qualquer forma e denominação, cigarros ou narguilés eletrônicos e quaisquer aparelhos para fumo, dispositivos eletrônicos projetados para a venda de cigarros, e até mesmo materiais de publicidade ou de anúncio de tabaco e derivados. Religião e vestes. A religião oficial do Estado do Catar é o islamismo wahhabita. A religião predominante é o islamismo, sendo a maioria de seus praticantes sunitas, a minoria xiita. Existem também praticantes do cristianismo, hinduísmo e budismo. Assim, deve-se evitar o uso de camisetas, decotes acentuados, mini-blusas, mini-saias, shorts e afins. Existe um complexo religioso localizado nos arredores de Doha, capital do país, onde se localiza a única igreja cristã do Catar. Missas são celebradas em diversos idiomas, inclusive o inglês. Contudo, o tema deve ser tratado com cuidado. Tentar converter integrantes de uma religião a outra também pode ser considerado ilegal, o que pode gerar deportação ou pena de prisão. Atividades beneficentes religiosas e não religiosas devem ser aprovados previamente pelo governo local. Não há necessidade do uso do véu islâmico por parte de mulheres brasileiras em lugares públicos. A entrada em mesquitas deve ser feita com pés descalços. Prostituição e tolerância LGBT. No Catar, a prostituição é criminalizada. Este exercício é objeto de penas severas, de acordo com a Sharia, lei islâmica. Relações homossexuais consensuais entre os homens são consideradas crime no Catar. Se estes casos forem denunciados, os envolvidos podem ser punidos com castigo físico, prisão por até 7 anos e até deportação. Bebidas alcoólicas e entorpecentes. O consumo de álcool é permitido somente para não muçulmanos e apenas em lugares licenciados, como restaurantes, bares ou em espaços privados, bem como nas residências particulares. Já drogas ilícitas são estritamente proibidas. Portar, consumir, comprar ou vender narcóticos são considerados crimes graves, sujeitos a penas rigorosas. Vestuário e fotografias. Os homens usam uma túnica branca, tob, enquanto que as mulheres usam uma túnica preta, abaia com lenço e jabe que pode cobrir só o cabelo ou toda a cabeça, incluindo o rosto. No entanto, aos estrangeiros é permitido o uso de trajes ocidentais. Mas por uma questão de respeito aos costumes locais, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que os brasileiros não usem roupas que exponham ou marquem muito o corpo. Assim, deve-se evitar o uso de camisetas, decotes acentuados, mini-blusas, mini-saias, shorts e afins. Não há, contudo, a necessidade do uso do véu islâmico.
Deve-se evitar tirar fotografias de prédios e construções públicas, pois estas fotografias podem ser consideradas indício de comportamento suspeito, o que pode resultar em detenção por autoridades de segurança. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comenta se você acha que desta vez o Hexa vem.